Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu quero convidar vocês a meditarem hoje comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de 8 a 11, que vai falar sobre a segunda carta que João escreveu e foi direcionada à igreja de Esmirna. E nós vamos esmiuçar um pouquinho essa carta acerca de algumas coisas que ele escreveu direcionando a esse povo. E o anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia, glórias a Deus. Bom, vamos começar. No versículo 8, a gente pode perceber que cada carta ela é iniciada com uma revelação que Jesus faz de si mesmo. Então ele fala, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Então Jesus está falando dele, né, que sempre será o primeiro e sempre será o último. Ele fala da sua morte e ressurreição. E assim, Jesus, ele quer fundamentar nossa jornada nas suas revelações, né? Então ele nos revela as coisas para que a nossa jornada de vida, ela seja fundamentada naquilo que ele quer que nós façamos, para onde ele quer que nós caminhemos. Então, por isso que ele traz as revelações através da sua palavra, através de sonhos, através de outras pessoas, né? Para a nossa vida, para que nós caminhemos conforme a sua vontade. E aqui no versículo 9, ele diz que ele conhece as obras da igreja de Esmirna, mas também as suas tribulações e a sua pobreza. E eu quero parar aqui um pouquinho com vocês para esmiuçar esse versículo 9, tá? Quando ele fala que ele conhece as obras da igreja de Esmirna, é porque a igreja de Esmirna ela fazia coisas agradáveis aos olhos do Senhor. Entretanto, ela tinha muitas pessoas que atacavam, né? Que julgavam, que blasfemavam, né? Que as pessoas que se diziam servas, né? Os judeus, mas não eram, né? Não eram, era só aquela questão da religiosidade. E assim somos nós. Nós podemos nos colocar como a igreja de Esmirna. Nós fazemos as nossas obras, mas sempre tem pessoas ao nosso redor, sempre tem pessoas do nosso convívio que vão ser usadas pelo inimigo para nos atacar, para trazer contendas nas nossas vidas. Mas, entretanto, Esmirna ela permaneceu firme nas suas obras, apesar das suas tribulações. E aqui eu, estudando um pouco sobre a questão da tribulação que ele fala, né? Eu conheço as tuas obras e tribulação. Tribulação vem da palavra tílipes, que significa prensas. E quando a gente pensa em prensas, nós pensamos em extração de óleo, né?
extração de algo, quando a gente vai prensar alguma coisa, a gente quer extrair algo daquilo, né? Então, as tribulações que a gente vive no nosso dia a dia, durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, elas estão extraindo algo de nós. Coisas boas e coisas que não devem permanecer em nós. Sentimentos ruins que não devem permanecer em nós. E também coisas boas. Vamos pensar na azeitona, né? No fruto da oliveira. Quando a azeitona é prensada, se extrai o óleo. Um óleo virgem, um óleo puro, que nós usamos para alimento, para, né, consagração, para enfim, para várias coisas. E cada unção, cada prensa que nós temos durante a nossa vida, em questão de tribulações e de desafios, vai nos preparar para um novo nível de unção. A cada vez que nós somos prensados, há uma nova unção na nossa vida. Porque quando há a preparação, a fabricação do óleo, não é na primeira prensa que sai o óleo puro, não. É nas últimas prensas que esse óleo ele se torna mais purificado, que é aquele óleo extra virgem, aquele óleo limpo, aquele óleo praticamente perfeito, né? Então aqui nós podemos tirar a lição de que as tribulações, elas não são de todo ruins para a nossa vida. As tribulações, elas vêm para nos fortalecer, elas vêm para nos limpar daquilo que nos suja por dentro, daquilo que enche o nosso coração de sentimentos ruins, e ela vem para extrair isso e trazer um novo nível de unção. Quando vai ser derramado o óleo do Senhor Jesus. E aí ele fala por seguinte sobre a pobreza. E entre parênteses coloca, mas tu és rico. Pobreza aqui vem da palavra pitocheia, que significa agachar. E quando a gente fala dessa palavra agachar, né, é quando a gente está se abaixando, estamos descendo de nível. Só que aqui, quando a gente fala sobre pobreza, a gente consegue ter uma visão de que a falta de finanças, ela não vai determinar as suas riquezas. Não é porque você não tem um nível financeiro alto que você é pobre, muito pelo contrário. As nossas riquezas, elas estão guardadas no Senhor. Porque nada adianta nós termos dinheiro e sermos pobres de espírito. É muito melhor sermos ricos de espírito do que ricos em dinheiro. Tá? Então aqui a gente já consegue esmiuçar em um versículo só vários ensinamentos, várias coisas que Deus fala para Esmirna e a gente coloca para as nossas vidas atuais. E vai chegar a partir do versículo 10, a fase de perseguição, né? De Esmirna, que vai dizer assim: nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Porque naquele ambiente onde Esmirna estava, existia uma seita que blasfemava contra Deus, né? Existia um boicote econômico quando a pessoa era cristã, né? E existia a sinagoga de Satanás, os adoradores de outros deuses, enfim.
né? Então existia essa fase de perseguição, mas aqui o anjo fala, né? João escreve a carta direcionada a Esmirna, falando que nós não devemos temer. Né? Nós não devemos temer o que temos de padecer, porque na nossa vida também nós sofreremos perseguições por sermos servos de Cristo, por levarmos a palavra de Cristo para as pessoas. Né? Nós sofreremos perseguições, tanto de pessoas de dentro da igreja, porque às vezes nós sofremos perseguições dos nossos irmãos que estão dentro da igreja, nós sofremos perseguições das pessoas no trabalho, na família, na parentela. Mas nós temos que ser perseverantes, porque o Senhor ele não vai nos privar do sofrimento, mas Ele vai nos encorajar a enfrentar o nosso medo. Porque nós não devemos ter medo de ser servos de Cristo. Nós não devemos ter medo de enfrentar o que for por Cristo, porque Ele fala que se nós formos fiel até a morte, Ele nos dará a coroa da vida. E olha que presentão, olha que galardão lindo quando nós somos perseverantes até o final. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, diz que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, tudo no final é sobre ter fé, é sobre perseverar, é sobre continuar. E ainda mais, eu quero continuar dizendo para vocês que ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E qual é o dano da segunda morte? É o juízo eterno, é o lago de fogo ardente. Eu acredito que cada um de vocês aqui que está me escutando quer terminar os seus dias, né, na glória, ao lado do Pai, e não no lago de fogo ardente. E assim, amados, a árvore, quando ela é prensada, sai delas fluidos medicinais, perfumes, sai tantas coisas das árvores. Você pode parar para pensar que existem árvores gigantescas, árvores enormes, mas que não produzem absolutamente nada. E existem árvores pequenas, que o perfume das suas flores exala, que você, da sua folha, você pode trazer cura, né? Falando do âmbito medicinal, do âmbito da medicina mesmo, né? Porque hoje a gente sabe que Deus capacitou os médicos, os farmacêuticos, os pesquisadores para usar o que Ele colocou à disposição de nós na natureza. Nós temos plantas que nós podemos cozinhar para fazer perfumes, enfim. Deus colocou à nossa disposição desde o princípio do Jardim do Éden, a natureza à nossa disposição. E eu volto a dizer, tudo o que é prensado, de alguma forma, a extração do que quer que seja, bom ou ruim. A prensa serve para extrair, para retirar algo bom ou algo ruim. E desse sofrimento, queridos, sairá cura, sairá fragrância. É como a mulher que derramou o perfume aos pés do Senhor. Ela esperou o momento exato para usar aquele perfume. E aquele perfume, ele foi extraído de algum lugar. Ele foi prensado de algum lugar. Então, não se entristeçam quando vocês forem prensados, quando vocês forem sofrerem tribulações,
Vocês estão sendo curados e o Senhor está derramando o óleo da unção sobre vocês, elevando vocês a um outro nível de unção, trazendo a fragrância dele, o cheiro suave do Espírito Santo sobre vocês, queridos. Eu particularmente acho linda essa carta a Esmirna, porque fala exatamente, cada versículo fala exatamente do que nós, do que eu e do que você vive no nosso dia a dia. Mas eu tenho certeza, queridos, se vocês perseverarem como Esmirna perseverou, mesmo com todo o cenário preparado contra eles, ao redor deles, eles ficaram firmes e eles receberam a coroa da vida. Amém? Que vocês possam refletir sobre essa palavra, que vocês possam tirar um tempo a sós com o Senhor para meditar esses 4 versículos. E eu tenho certeza que o Senhor vai trazer revelações maravilhosas a vocês. Assim como o Senhor trouxe revelações maravilhosas ao meu coração. Amém? Que vocês sejam abençoados e que vocês possam deixar o Senhor extrair o melhor de vocês, para que vocês possam derramar o perfume dele sobre as outras pessoas. Fiquem na paz.